pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu tenho novidade pra vocês. Vamos então, esse relato é fresquinho, saiu do forno agorinha, chegou que eu nem li. Eu fui só corrigindo algumas coisinhas que precisou antes de imprimir e já trouxe aqui pra ler com vocês. Vamos lá, direto a esse relato. Diz assim: olá Cris, os nomes já vou mudá-los para facilitar para você. Muito obrigada. E ela fala: vamos lá. Me chamo Sofia, tenho 34 anos, sou de Sergipe, de uma cidade do interior. Vou começar o relato falando da minha infância, falando sobre os meus pais, principalmente do meu pai, que depois que Deus me deu a revelação, hoje eu sei que ele é narcisista encoberto. Olha, aquele oculto, que ninguém sabe que é. Ninguém não, porque Deus quando revela... Mas a maioria acha que é aquela pessoa perfeita. Eles fingem ser um anjo de luz. E ela continua: sou filha mais velha e tenho uma irmã 5 anos mais nova do que eu. Vou resumir a minha infância. Meus pais se conheceram, namoraram, e meu pai era aquele tipo que só queria conhecer sexualmente e depois largava. Era mulherengo, ficava com várias mulheres. Ele era problemático desde pequeno, brigão, metido a valentão, onde chegava arrumava briga. E quando bebia, enfim, era pior ainda. Ele e a minha mãe tiveram relação sexual e ela engravidou de mim. E quando meu avô ficou sabendo, forçou eles a se casarem. Mas não foi fácil o meu pai aceitar. Ele até subir em pé de manga, ele subiu dizendo que se obrigasse ele a casar, ele se jogaria dali de cima. Eita! Eu aqui imaginando a confusão, minha mãe, avô, tia, vizinhos debaixo de um pé de manga e o meu pai fazendo showzinho dizendo que ia se jogar. E ela põe o emoji kkkk. Coitada da minha mãe e de mim dentro da barriga passando por esse estresse. Ou seja, Cris, antes de nascer já fui rejeitada pelo meu pai. Meus avós forçaram meu pai a se casar. Ele fez uma casa no terreno do pai, meu avô materno que construiu. Ele era pedreiro e o meu pai ajudou. Enfim, eles foram morar juntos e eu nasci. E ela fala: detalhe que não posso deixar passar. No dia do parto do meu nascimento, minha mãe não me queria. Mais uma vez eu fui rejeitada. Ela queria me dar para uma médica, só que a minha tia não deixou. Meu Deus, sofri muito na minha infância, a vida deles era só brigar. Ele xingava ela de tudo que é xingamento, dava homem à minha mãe, e ela põe entre parênteses: toda acusação do narcisista são confissões. Eu lembro de uma noite que eles brigaram e eu tinha uns 5 aninhos, e lembro de ver a minha mãe sentada em uma cadeira de madeira chorando a noite inteira. Ela dormiu ali, eu no quarto de frente ouvindo ela chorar e eu chorando também baixinho. Meu Deus. E ela diz para meu pai não ouvir. Essa cena me marcou demais, porque lembro até hoje que era bem pequena. E eu era bem pequena. Sempre fui uma criança fraca, doente, cresci no meio daquele caos, daquele relacionamento abusivo. E para piorar, eu sofria muito bullying na escola. Eu sofria demais. E eu não contava nada em casa, eu sofria calada. Lembro que um dia pedi uma caneta para fazer uma prova emprestada ao meu coleguinha e eu deveria ter uns 9 anos. Fiz a prova, coloquei a caneta em cima da cadeira e saí para o recreio. Quando eu voltei, procurei a caneta e nada de achar e todos começaram a me chamar de ladra. Quando cheguei em casa, meu pai ficou sabendo e ele me deu uma surra que eu me urinei da porta da sala, meu Deus, até a porta da cozinha. Que dó, gente. Ela põe carinha chorando. No outro dia a verdade veio à tona, e ela põe entre parênteses: porque Deus sempre revela o oculto e o escondido. Verdade. A merendeira viu uma coleguinha que pegou a caneta e jogou no vaso sanitário. Eita! Eu apanhei injustamente, foi assim que cresci. Meus pais brigavam, a minha mãe falava que a culpa era minha por ter nascido. Ela dizia: eu estou passando por isso por sua culpa. E ela põe em letra maiúscula: culpa. Ela falava: você é feia, preta, não é bonita como eu e sua irmã, que somos brancas, dos olhos verdes. Eu sou morena de olhos cor de mel, ela diz. E eu, na adolescência, comecei a rebater ela. Quando meu pai a xingava, eu comecei a defendê-la. E o ódio dele passava dela para mim. O saco de pancada agora era eu, junto com ela. E a minha irmã sempre foi calada, na dela. Acho que cresceu amedrontada. E a minha mãe sempre colocava eu contra a minha irmã e ela contra mim.
Tudo que acontecia com ela, a culpa era minha por ser mais velha e isso fazia eu não gostar dela. E eu sempre me lembro brincando com as minhas primas de gostar de ficar com elas e não com a minha irmã, porque a minha mãe gerava essa rivalidade. Gente do céu, é desse jeito. Ela fazia com que eu me sentisse inferior a ela. E vou agora relatar a primeira experiência com o segundo narcisista da minha vida. Porque primeiro foi seu pai e tua mãe também. Tua mãe também é bem tóxica, né? Gente do céu, como é que você fala uma coisa dessa pra sua filha? Isso é desumano. Cadê a empatia? Cadê o amor? A culpa é sua ou foi dela que não se preveniu? Que foi ter relação sem ter que ter? Né? E dele também. É desse jeito, mas olha, Deus é mais a nossa vida. E ela continua. Conheci o Carlos em 2005 para 2006. Ele morava no mesmo povoado, na zona rural que eu. E eu não era apaixonada por ele. Eu gostava, mas mesmo assim eu aceitei a namorar. O namoro durou uns 5 anos. Ele era até bom, sabe? Me dava presentes. E ela diz, estávamos sempre juntos. E eu aceitei aquela vida. Em 2019, a gente foi morar junto na casa que ele construiu, no terreno dos pais, nos 2 primeiros anos de casados, até que era bom, sabe? Os 2 novos, eu com 19 e ele com 20 e poucos. Muita energia sexual, e ela dá risada, kkk. Mas essa alegria acabou quando eu engravidei. Ele começou com ciúmes, não gostava de sair comigo e eu via as minhas primas saírem com os maridos para as festas que lá tinha e eu em casa triste. Ele era muito ciumento, tinha ciúmes até dos irmãos. Nós 2 brigávamos muito e ela põe entre parênteses, estamos replicando os mesmos padrões de relacionamento dos meus pais. Foram 8 anos de casados e quando ele me agrediu fisicamente eu larguei. Fui contar aos meus pais o que tinha acontecido na esperança de, sei lá, dar uns conselhos, né? E sabe o que os meus pais fizeram? Me colocaram na frente e veio para perguntar ao Carlos se o que eu contei era verdade mesmo. Colocou vocês frente a frente, cara a cara. Ó, ela falou que você fez isso, é verdade? Ah, vai falar para um narcisista que é o filho do pai da mentira? Concluindo aqui. Ai, gente, é só Deus na causa. E que perguntou pra ele se eu contei a verdade. Ela põe entre parênteses, um abusador vai falar que bateu? Meu pai deu razão a ele e eu fui obrigada a continuar com ele. Ah, não aguento. Teu pai é abusivo mesmo, hein? Ignorante. Cris, eu dormia no quarto da frente com o meu filho, que tinha uns 4 anos na época, com medo dele tentar fazer alguma coisa comigo. Eu fui murchando, uma tristeza, e um dia, Cris, eu tentei me envenenar. Enchi um copo de formicida, ela põe entre parênteses remédio para matar insetos, e quando eu ia levar a boca, Deus usou a voz da minha avó, que já estava falecida há poucos anos. Acho que foi um anjo, usando a voz da minha avó, falou, minha filha, não faça isso. Na hora eu joguei na pia o copo e comecei a chorar. Chorei sozinha e pedi perdão a Deus. Para vocês verem o que um relacionamento com essas pessoas podem fazer na vida de alguém. E também por a gente não ter o conhecimento da palavra de Deus e não ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, né? Por quê? Porque não fomos instruídos a isso, enfim. Mas Deus sempre chega na hora perfeita e Jesus, ele faz tudo isso cair por terra. Ele restaura tudo, dando dupla honra. Ela põe entre parênteses e coloca, Cris, hoje eu sei que desde antes de eu nascer o inimigo já usava pessoas para acabar com a minha vida, porque eu sou filha amada de Deus, exatamente. Ele tem propósito na minha vida, com certeza, de todos nós que somos filhas e filhos amados dele. E ela diz, eu aguentei ainda 1 ano morando com o Carlos até que eu percebi, ou eu saía, ou a minha vida não teria mais propósito. E eu mais uma vez voltei para a casa dos meus pais em 2017 e um dos piores anos da minha vida. Foram tantas humilhações, só chorava de tanta humilhação que o meu pai me fazia passar. Até que em 2018 uma prima minha arrumou um emprego na cidade que moro, no caso atualmente, e falei com uma tia que mora aqui e ela me deixou ficar na casa dela. Cris, 2018 foi o melhor ano da minha vida. Eu trabalhava, entrei na faculdade, fazia academia, eu saía, me divertia, era dona de mim.
e pela primeira vez eu estava vivendo a tão sonhada liberdade, doce liberdade de ser quem eu era. Eu fiz uma amizade no trabalho e nós duas saíamos, nos divertíamos juntas, era incrível, a família dela me adorava e hoje ela é a minha comadre, ela põe entre parênteses um anjo. Mais pra frente vocês vão saber por quê. Olha, agora eu vou relatar o final da minha história. Ela coloca o terceiro narcisista, o perverso, cheio de demônios. Uau! Ela ainda colocou em letra assim bem escura, sabe? Frisou mesmo. Conheci o Judas, ela coloca Judas em letra maiúscula, em setembro de 2019. Conheci ele em uma festa na cidade vizinha. Ele morava no Rio de Janeiro e saiu de lá e veio para Sergipe depois de uma ex terminar com ele. Aí ele foi abandonado, tadinho. Ela é de Sergipe, mas mora no Rio de Janeiro e mora lá até hoje. E ele, depois que ela terminou, veio pra cá e ficou. E foi assim que nos conhecemos. Cris, balance aí a bandeira vermelha. Adorei. Ela deu risada aqui. Ah, linda, obrigada por lembrar. Tá aqui hoje, ó. Bandeira vermelha. Sim. Coitadinho. Ela traiu ele. Cris, pense em um negócio rápido, nos conhecemos e quando vi, ele já estava ficando na pensão que eu morava. E aí saí da casa da minha tia, já tinha condições de alugar um quarto em uma pensão e ela dá risada de novo e ela fala, pra mim eu já tinha subido de patamar, eu já tinha condições de pagar um quartinho e uma pensão, minha faculdade, minha academia e eu dava de tudo ao meu filho que ficou morando com os meus pais na época. Ai meu Deus. Isso é um perigo, porque aí vai trauma agora na vida dele. Mas todo fim de semana eu via ele nas folgas, todo o tempo que eu tinha para ficar com ele eu ficava. Meu plano era terminar a faculdade, arrumar um emprego como professora de ciências biológicas, alugar uma casa e trazer o meu filho e a irmã para morar comigo. E eu iria conseguir, sempre fui focada, honesta, estudiosa, eu ia conseguir. Esse era o meu sonho, por isso que eu lutava, eu dormia à meia-noite e acordava às 5 da manhã e não tinha hora para sair do trabalho para poder trazer o meu filho para morar comigo e a minha irmã. Só que Judas mudou os meus planos. Cris, em um mês já estávamos morando juntos, aluguei uma casa, logo nos primeiros dias ele já começou a mostrar quem ele era. Ele tinha manias. Eu não poderia arrastar as coisas, uma cadeira, por exemplo, que ele já começava a achar ruim. Meu Deus do céu. Aí, até para se sentar no sofá tinha que ser do jeito dele. E nisso, eu iludida, já fui apresentando ele à minha família, ao meu filho. E ela põe entre parênteses, como todo bom narcisista, já foi conquistando todo mundo. Ele era atencioso, educado, chegava pegando na mão de todo mundo. E ela completa, um cara super educado, só que não. Na primeira semana de casados, eu já tive a primeira decepção. Uma amiga minha disse que ele mandou mensagem dando em cima dela. Uau! Ele pegou o número dela no meu celular sem eu ver. E logo depois, ele deu mole e eu peguei o celular dele e na lixeira tinham vários nudes da ex dele. Quando eu fui questioná-lo, pronto, aí ele já começou a se mostrar quem ele era. Ele inverteu toda a situação, disse que eu estava invadindo a privacidade dele, que não sabia que as fotos apagadas ficavam guardadas na lixeira. Ah, não dá, é muita cara de pau. E eu, boba, acreditei. Mas tudo bem, e aí ele não sabia que ficava guardada na lixeira, mas estavam lá. A questão não é se ficava guardado não, a questão é que existiam essas fotos. É tipo assim, eu já apaguei faz um ano, mas lógico que não... Tudo bem, passou batida a primeira, vamos ver, o benefício da dúvida já foi dado aí. E ela diz, nessa época que eu trabalhava, eu mantinha a casa porque ele se mudou para minha cidade, saiu da minha cidade vizinha e veio para minha. Começou a procurar emprego até que conseguiu em uma cerâmica, de fazer tijolos para construção. Ok, as cerâmicas é que geram emprego, sabe? Ele trabalhava e eu também, e estava até então tudo bem. Estávamos começando a vida, comprando algumas coisas que faltavam. E ela diz, na parte amorosa, Cris, eu senti um desejo por aquele homem, aquilo não era normal. E adivinha, como ele começou a desvalorização? Bem no sexo. E ela dá gargalhada de novo. Ele me rejeitava, falava que comigo era só uma vez e pronto. Mas com a ex fazia no mínimo 3 vezes por dia. Então a tua ex
Com ela você não se satisfazia, mas comigo sim, então por isso que é só uma vez, já é o suficiente. Mas lógico que ele fazia isso, né? Pra te menosprezar, pra você se sentir não tão atraente, porque olha, com ela ele tinha mais desejo do que com você. Meu filho, por que não ficou lá com ela? Vai lá, volta. É porque ela largou dele, né? Por que será? Bom, você acredita que ele preferia dormir no chão do que dormir comigo na cama? Ai, gente, eu não aguento. Dormia na sala, no tapete, para não dormir comigo. Aí, quando eu questionava, ele falava, não, é porque o trabalho é pesado e eu gosto de dormir sozinho para ter espaço para eu me mexer. E põe entre parênteses, ele tem a mania de ficar balançando de um lado para o outro, dormindo, é um negócio estranho, parece que tem alguém balançando ele, me dava uma sensação ruim. Aí, livramento de Deus. Deus já falava assim, ó, vou tirar ela de lá, eu melhor ele de lá, para ela dormir em paz. Bom, os meses se passaram e adivinha, eu descobri que estava grávida e você acha que as coisas melhoraram? E ela diz, aí que os abusos se intensificaram. E para piorar, entrou a pandemia 2020 e eu não podia ver a minha família, meu filho, e ele saía nos finais de semana, chegava bêbado, agressivo e eu tendo sempre que mudar a situação. Só que ele só piorava, saía para o trabalho e ele voltava sempre por volta das 17 horas, mas ele saía do trabalho e ficava de propósito por aí e só voltava 6, 7 horas da noite para eu pensar que ele tinha me abandonado. Eu ficava na varanda só de olho e as horas se passando e batia aquela tristeza e eu só chorava achando que ele me abandonou. Ele pegou o meu ponto fraco, ferida de abandono. Sempre ele dizia que ia me largar e ele aprontava e eu ia questioná-lo e aí ele arrumava uma bolsa de roupa, fingia que ia embora e eu me jogava na frente da porta chorando, pedia desculpa e aí ele ficava. Gente, que humilhação. Por isso tem que cuidar, fazer terapia, tratar as feridas emocionais, gente. Que triste é viver assim. E ela fala, no fundo eu sei que ele ficava feliz vendo eu me humilhar. Essa era uma intenção dele. Sim, era a intenção dele mesmo. Eu só chorava, era muito sofrimento para uma grávida. Eu estava parecendo um zumbi. Cris, vou relatar as primeiras experiências espirituais. Ah, interessante, eu gosto dessas coisas também. A parte espiritual que a gente fala aqui no canal, né? Eu comecei nisso tudo a ter paralisia do sono, eu sentia a presença de alguém como que queria me sufocar. Só passava quando eu clamava pelo nome de Jesus. Nessa fase eu ainda não tinha intimidade com Deus, mas o conhecia. E Cris, no meio da pandemia, da Covid, grávida, sofrendo vários abusos, eu só existia porque tinha um bebê dentro de mim que dependia de mim. Uau! Lembro de um dia que eu fui lavar o banheiro e eu estava descalça. E escorreguei e para não bater a barriga no vaso, eu aguentei o peso todo em um dos meus braços. O meu ombro deu um estralo. Eu passei um gel, fui dormir e isso era à tarde. Quando acordei às 16 horas, o ombro começou a doer e essa dor só aumentava. E ele chegou do trabalho, eu estava reclamando de dor, mas na minha cabeça ia passar. Foi piorar e nisso já era a noite e eu chorando de dor e ele reclamando que já estava à noite porque eu não pedi para levar ele antes no hospital. A dor foi só aumentando ao ponto de ficar insuportável. Eu gritava de dor e eu falava, me leva para o hospital pelo amor de Deus, e ele gritava, quero que você morra. E eu estava grávida da filha dele de 8 meses na barriga e ele me desejando a morte. Até que ele viu que eu iria passar mal de dor, me levou. Fui atendida, colocaram gelo, não poderia tomar remédio por estar grávida e depois me mandaram para casa. Quando o efeito do gelo passou, aí foi pior. Gente, lógico que tem remédios para dor que a mulher grávida pode tomar. Quanta ignorância. Que época é essa, gente? Que médico é esse? Enfim, se a dor estava insuportável, um gelinho vai melhorar? Vai aliviar ali, mas depois piora, né? Enfim. Continuando nisso, o dia já estava amanhecendo. Quando amanheceu, voltei para o hospital e lá fui transferida para outra cidade porque na minha o hospital não fazia raio-x. Ah, tá. Pronto, na ambulância ele tirando fotos, postando nas redes sociais que estava triste, fazendo declaração de amor para mim. Eles fazem isso, gente, e na maior cara de pau. E na noite anterior estava me desejando a morte, exatamente. Fingidos, tudo pela aparência. Ela coloca entre parênteses, narcisistas vivem de aparência. A custas dos outros, né? Tudo uma farsa. E chegando lá, foi diagnosticado que rompi o ligamento do ombro. Fui tratada, o braço imobilizado e voltei para casa.
Não podia fazer nada por causa do ombro e adivinha, ele não fazia nada também. Eu pedia para ele pentear meu cabelo e ele se recusava. E quando a minha família ficou sabendo, mandou a minha irmã para cuidar de mim. A minha irmã foi a primeira a conhecer ele de verdade. Basta conviver um pouquinho, né? Gente, é surreal. Você não pode contar com esses seres pra nada. E eles são tão covardes, são tão predadores das trevas, que eles amam esses momentos onde você depende deles, porque aí é que eles abusam desse poder mesmo. Pra humilhar mesmo. Mas o nosso Deus, ele é o nosso vingador. Ele faz justiça. E eu digo assim, a justiça muitas vezes não é causar o mal na vida deles não, porque eles já são infelizes ao extremo. Mas é não deixar que prospere o mal que eles tentam causar na nossa vida. E ela fala, uma noite eu estava deitada no quarto e ele dormindo no tapete da sala. Eu achava que era só para não dormir comigo, mas também era para poder me trair pelas redes sociais e eu não ver. E ela põe entre parênteses, vício que ele tinha, flerta com várias mulheres, fazia Facebooks fakes para poder pedir nudes das mulheres e também das minhas parentes, tias, primas, amigas. Ele pedia nudes delas também, era viciado em pornografia. Gente, essas pessoas da tua família não te falava não? Como assim? Ou era tudo igual a ele? Tudo lixo? Ai, Senhor. E ele postou nas redes sociais, procuro um novo amor. Coitado. E nisso ele tinha toda a minha parentela nas redes sociais. Eu desci, fui onde ele estava para pedir para ele apagar aquilo que a minha família iria ver. Queria pegar muito mal e queria ser a maior confusão. Eu grávida, ombro machucado, esperando para parir e ele fazendo essa feiura. Gente, eu não aguento, né? O cara, sem noção. Mas ele merecia um pé na poupança. Mais bonito para ele ir até a lua. Vai, infeliz, vai. Na verdade não é pra lua não, porque eles vão pra baixo mesmo, lá pro inferno mesmo. Vai, meu filho, fica lá de onde tu nunca devia ter saído, demônio. E você tem que ir lá e falar pra ele, vai, não, tira isso de lá. Olha que coisa horrível, porque eu tô grávida. Gente, como assim? Como assim, né? Não consigo processar isso. Ele ficou surtado e partiu pra cima do quarto falando que ia embora. Ai, meu filho, vai, já vai tarde. Vai, infeliz encosto, né? Ai, gente, só que ele sabia que você tinha a ferida do abandono e que você não ia deixar. Ele queria agora te ver novamente se humilhando, pedindo desculpa por algo que ele fez de errado. De nojento, né? Meu Deus do céu. Bom, continuando. E no meio da escada eu peguei no braço dele para tentar impedi-lo de chegar lá no andar de cima, porque a minha irmã estava dormindo no quarto ao lado e do nada ele me deu um tapa na cara. Primeira agressão, imagina eu esperando para parir, o ombro machucado, ele me agrediu. No meio de uma escada, correndo o risco de eu ter caído. E só Deus sabe o que poderia ter acontecido. Nisso a minha irmã acorda e o barraco foi armado. Ele xinga, ela xinga, eu grito e nisso eu liguei para minha comadre, ela põe entre parênteses o anjo, que veio me socorrer com o marido dela. E aí foi confusão, ele quebrava coisas, minha irmã ameaçando de ligar para a polícia, até que ele saiu, foi dormir na casa de um amigo. Meu Deus do céu, que barraco é esse? Mas foi bom que todo mundo viu, né, quem ele é. Imagina te dar um tapa na cara, gente. Por quê? Porque você foi falar pra ele o absurdo que ele tava fazendo. Surtou? Não pode falar que ele tá errado, né? Casa caiu, meu filho. A máscara quebrou. Ai, não dá. Continuando, ela diz, Cris, eu não chorava. Eu meio que entrei em choque. Parecia que eu estava anestesiada. E a minha irmã e comadre com medo de eu passar mal. Então, pense em uma mulher forte. Eu aguentei como uma guerreira e depois disso ele voltou, pediu perdão. E eu pedi para ele ficar. Você acredita? Acredito. E nisso a minha irmã, meio traumatizada, eu e ela não contamos o que aconteceu até hoje para nossos pais. E também, para que contaria? Eles também não iriam entender. Iam falar, a culpa foi sua. O que você fez? O que você fez pra ele dar um tapa na sua cara? Não, porque ele foi lá e ficou falando pra não sei quem mandar nudes. Ele é homem. Ele é homem, porque você não tá tendo relação com ele, deve ter algum motivo aí pra ele tá fazendo essas coisas, procurar mulher por fora. É absurdo, né, gente? Você pode ver.
Quando alguém fala esse tipo de coisa, a pessoa fala, ah, tá procurando mulher fora? É porque você não tá cuidando bem dele, né? Você não tá se arrumando direito, você não tá cuidando da casa, você não tá dando a atenção que ele merece. Ah, a gente pode ter certeza que é mais um deles aí na face dessa terra. Uma pessoa normal nunca falaria isso pra alguém. Isso não é desculpa, justificativa para atrair a esposa e ficar fazendo baixaria. Um cara promíscuo, nojento, né? Viciado em pornografia, e a gente ainda escuta isso de outros que são igual ou pior. Tá repreendido. Continuando, ok, ele voltou, pediu perdão e eu pedi pra ele ficar. Deixei ele ficar, pediu pra ele ficar, né? Ainda pediu, fica aqui, fica, meu amor, pode ficar. Na irmã dela já traumatizada, ela também não falou nada pros pais, porque também não ia adiantar nada. Ok, ele foi comigo pra maternidade, ela põe uma cara de raiva. Você imagina uma mulher com dor de parto, de um parto que iria ser cesárea, e um homem fazendo barraco na maternidade, até que a maternidade avisa que por o parto ser cesárea tem que ser uma acompanhante mulher, e ele foi embora e a minha irmã veio, glória a Deus, ela põe a mãozinha assim. E ele nas redes sociais só postando fotos para a família ver, e ele se passando de bonzinho para toda a família. Enfim, tive alta e fui para a casa dos meus pais, passar o resguardo. Não tive um minuto de paz. Ele ligava, mandava mensagem dizendo que estava sozinho em casa, estava depressivo e eu só no estresse, preocupada em cuidar da minha bebê, em um puerpério de uma cesárea, e ele me atormentando. Eu acho que na cabeça dele ele imaginou que depois do resguardo eu não iria voltar mais. Ok, agora é a ferida do abandono dele agora em ação, né? Deu gatilho aí. E então creio que ele inventou tudo isso para eu voltar logo, e eu voltei antes do resguardo acabar. Quando saí da casa da minha mãe, ela disse, Judas, não é para deixá-la fazer nada, ela ainda está de resguardo, só tem 1 mês e meio. E ele, sim, e minha sogra falou, ok, sim, sogra, pode deixar. E eu iludida achando que ele tinha mudado depois do nascimento da nossa filha. Quando cheguei em casa, estava tudo uma nojeira, roupa em cima da cama, roupa limpa misturada com roupa suja, a casa uma imundice, e eu de resguardo ainda. Fui fazendo aos poucos as coisas, levei 1 semana para deixar tudo organizado e ele não me ajudou em nada. Sabe por quê? São tudo um bando de machista, né? Acha que isso é serviço de mulher, imagina. Olha, você lava, você passa, você cozinha, mas se tem uma peça de roupa sua no chão, a pessoa é capaz de pisar, passar por cima, mas não pega. Por quê? Porque você tá ali para servir o rei, não ele para pegar coisa sua, imagina. Imagina, é humilhante para ele isso. Onde já se viu? Isso é coisa de mulher, serviço de mulher. Infelizes. E ela fala, Cris, ele toda a tarde tomava banho, se perfumava e ia para a frente da casa bater papo com 2 vizinhas. Parecia aqueles namorados de porta que vai para a casa dos pais namorar. Ai, não aguentei. Eu que saísse para fora de casa, ele mandava eu entrar. Você está fazendo o que aqui? Quem te chamou? Ah, não, gente. Ah, não dá. E eu estava nesse nível de dependência emocional. E quando foi 31 de 2021, final de ano, que convidei essa comadre e o marido para passar o fim de ano em casa. Ele foi buscar a minha comadre mais cedo de moto para ela me ajudar e ele esqueceu o celular. Ai, eu descobri a senha, entrei no Facebook dele, descobri um fake. E quando fui nas mensagens, eu quase desmaiei. Você acredita que no dia do parto da minha filha ele estava em casa fazendo sexo online? Com várias mulheres. Descobri vários perfis onde ele mandava nudes ejaculando pra elas. Ai, que nojento. Ai. Dá até um negócio. Que nojo, que homem podre, demônio. Demônio, uma casta. Ele mandava isso e nudes delas se masturbando. Quase desmaiei, que nojo. Enquanto eu sofria no parto, ele me traía, porque é traição também, não importa se é pelo celular, não, é carnal. O que importa é a intenção, da forma que foi. Lógico, gente, que absurdo isso, ainda questiona, se ainda põe em questão se isso é ou não traição, lógico que é.
E quanto mais eu abri os perfis, só me surpreendia. E ali Deus me revelou quem Ele era. Cris, depois daquilo eu entrei em depressão, só chorava, não comia, não bebia, amamentando, sem ninguém para poder me ajudar. E foi aí que Deus abriu a minha mente. Foi a minha porta de libertação. Ele abriu a primeira porta. Comecei a ver um canal de oração no YouTube do Bispo Bruno Leonardo e orando todos os dias comecei a ter uma rotina espiritual e isso foi me curando da dependência emocional. Quando ele me via orando, ele falava, não adianta, você vai para o inferno. E ela põe de novo entre parênteses, toda acusação de um narcisista são revelações sobre eles. Ele falava, porque você não morre, você não é santa, vai morar com Deus logo. E aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a ter pensamentos suicidas. Gente, tá repreendido em nome de Jesus. Mas como eu já estava orando, Deus foi usando o bispo para me dar direcionamento. Aprendi a repreender em nome de Jesus e os pensamentos sumiram. Yes! Ai, glória a Deus por isso, gente. Olha, eu vou falar para vocês. Se tem alguém aqui assistindo esse vídeo aqui agora, Deus falou para eu falar isso aqui agora, tá? Normalmente eu não faço isso. Vocês sabem, vocês assistem, quem me acompanha sabe. Se tem alguém aqui agora nesse vídeo assistindo e tá tendo esse tipo de pensamento, onde você acha que você é um lixo, que você não serve para nada, que não tem sentido viver, que não tem mais jeito para você, que não tem mais salvação, pode repreender com poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus Cristo, que ela fez e que eu também já fiz. Eu nunca tive esses pensamentos não, mas eu sei o que é você viver debaixo de uma opressão, da afronta do inimigo e você começar a achar que o problema está em você, que você não serve para nada, que Deus nem olha mais para você, que Ele nem escuta mais suas orações, que você é lixo. Isso é mentira de Satanás, porque Deus te ama e Ele tem um propósito lindo e poderoso para você viver aqui nessa terra. Então, levanta a sua cabeça, se posicione, repreende mesmo, entenda que você é filha, filho amado do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é Ele que é o nosso dono. Então é só Ele que dá, só Ele que pode tirar. Saiba que esses pensamentos não vêm de Deus. São coisas demoníacas implantadas em nossa mente, em nossas vidas, exatamente para que você perca a alegria e a vontade de viver. Não permita, busque terapia, me chama, eu tenho aqui o contato do WhatsApp, entra lá no grupo, pega o número, entra no privado e me chama e a gente vai poder te ajudar. Não deixe de buscar ajuda, ok? Não deixe. Por quê? Porque o inimigo vem na fragilidade, vem em brechas que ele encontra para entrar. Mas Deus, Ele é muito amoroso e Ele cuida dos seus nos detalhes. Você não está aqui por acaso, não deixe passar. Receba o que foi falado e tome posse disso e repreenda em nome de Jesus Cristo e busque ajuda o mais rápido possível. Lembre-se de uma coisa muito importante que Deus entregou para mim quando eu estava já estava de certa forma no início de uma depressão. Você não vê mais cor, você não vê mais alegria, você não tem mais esperança. Eles vêm trazendo essa desesperança, isso não vem de Deus. Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, pode ter certeza que no momento que você clamar pela justiça do Senhor, você clamar pelo socorro do Senhor, Ele entra nessa causa e Ele faz a reviravolta, Ele dá dupla honra, Ele te transforma, você vai passar pelo processo, você vai conseguir se levantar de onde você está, independente de onde você se encontre hoje. Só Deus sabe da tua dor, mas eu posso te dizer, fique firme no Senhor, pois na hora perfeita dEle, quando você menos esperar, você está fora disso. E o inimigo, debaixo dos seus pés, porque assim o nosso Deus faz, através do poder que Ele nos deu para agir aqui na terra e pisar em cobras e escorpiões. Esses narcisistas não são nada, eles não têm poder nenhum sobre nós, muito menos sobre nossa mente. Então não deixe de buscar terapia sim, com pessoas que são pessoas de Deus. Eu tenho uma equipe abençoada do Senhor e eu também atendo. Busque ajuda, ok? É isso que eu queria falar, gente. Continuando com esse relato aqui poderoso. Meu Deus do céu. Libertador, hein? Quanto sofrimento na vida dessa moça. E ela fala
que ela ficou com aquilo na cabeça, começou a ter esses pensamentos, tá tudo repreendido em nome de Jesus. E ela disse, mas como eu já estava orando, Deus foi usando o bispo para me dar direcionamento e aprendi a repreender em nome de Jesus e os pensamentos sumiram. Glória a Deus por isso. Mas comecei de novo a ter pesadelos, sonhava sempre com alguém me perseguindo, tinha paralisia do sono. E eu, Cris, comecei a ver vultos e um dia tive paralisia e um ser se apresentou para mim, parecia um bebê horrível, credo. Tipo aquele boneco do filme de terror, um choque, tá repreendido. Só que eu já tinha Jesus, eu repreendi em nome de Jesus e aquilo deu um grito tão forte que parecia que era dentro do meu ouvido. Ali Jesus me libertou, nunca mais eu tive paralisia, tudo passou, glória a Deus por isso. Gente, eu comecei a ter pesadelos também. Quando eu terminei com o meu ex, sociopata das trevas, eu tava aqui já e ele lá no Brasil, foi por telefone. Nossa, ele ficou louco. E como eu sou muito sensitiva, né, sensível, às vezes eu sei até o que a pessoa tá pensando. E eu senti a gente sente, né, todo o ódio, a raiva. Se ele tivesse perto de mim, acho que a vontade dele era de me matar. E ele falou tantas palavras assim de ódio, com aquela voz monstruosa dele, eu comecei a ter pesadelo dele vindo atrás de mim pra tentar me matar, sabe? Porque foi o que ele transpareceu ali. E aí, aquilo tava me perturbando e eu orei, eu falei, Senhor, eu te entrego, né? Porque Deus fala para nós não andarmos ansiosos com nada e orar, entregar para Ele, em súplicas, orações e ações de graça. E aí eu falei, Senhor, tira da minha cabeça essa pessoa, tira esses pesadelos, que eu não lembre mais dessa pessoa, me liberta disso. Eu entreguei pro Senhor, nunca mais eu sonhei com o ser. Juro pra vocês, gente, lembrando aqui agora, depois desse dia, nunca mais. Eu tenho vários sonhos com pessoas, amizades e tudo, pessoas que eu já convivi, que têm o transtorno, mas com ele nunca mais eu sonhei, né? E naquele momento estava realmente me perturbando, estava tendo alguns medos, mas por quê? Não foi da minha imaginação, foi porque eu senti a energia, o ódio dele por mim. Só que nós não vivemos de medo, nós vivemos da fé, né? Essa guerra é espiritual, então a gente vence em jejum e oração. A gente não tem que se preocupar em fazer nada em relação, lógico que quando Deus direciona também existe a lei aqui na terra, né? Mas a nossa guerra é espiritual, então você vence orando mesmo e repreendendo em nome de Jesus. E foi assim que eu venci também, né? Continuando, Jesus libertou ela ali, nunca mais eu tive paralisia, tudo passou. Daí em diante só foi uma libertação atrás da outra. Yes! Jesus me curou da depressão, da ansiedade, da dependência emocional. Yes! E até que do nada, eu pesquisando sobre relacionamentos abusivos no Google, veio a palavra narcisista. Yes! Quando Deus entra, é libertação. Não para não. Vamos lá, aquilo me chamou a atenção e eu fui no YouTube, pesquisei e veio o seu canal, Cris, glória a Deus. Comecei a maratonar os seus vídeos, foi aí que a ficha caiu, Deus arrancou as vendas dos meus olhos. Gente, como é bom fazer parte dessa conscientização e ouvir esses testemunhos. Como Deus é maravilhoso e Ele me permite fazer parte disso. É muito, muito gratificante. Eu não tenho palavras para expressar. Porque não é fácil, gente, mas tem propósito maior e são vidas sendo libertas. Glória a Deus por isso. Muito obrigada, viu? Por você testemunhar aqui. Não é em vão, gente. Você que passou por relacionamento abusivo, pode ter certeza que Deus vai usar a sua vida para ajudar outras vidas também. A hora que Ele vai te mostrar qual é o propósito maior. E ela fala, e quanto mais eu pesquisava, mais eu ia entendendo tudo que vivi, desde a minha infância. Aí a minha rotina era fazer as minhas orações e ver seus vídeos e de outros canais também. E nisso eu voltei para a minha faculdade, que tive que trancar em 2020, destranquei em 2023. Fui voltando a ser eu, me fortalecendo na fé. Cris, Deus me curou antes de me libertar. Ela põe entre parênteses, Deus não livrou Daniel da fornalha, Deus estava na fornalha com Daniel para ele sair de lá de dentro, são e salvo, para provar que Deus é Deus de milagres. Exato. E esqueci de mencionar que o meu filho nisso tudo acabou morando com o pai e mora até hoje.
Eu sofri demais com isso, só que hoje eu vejo que foi Deus protegendo-o das maldades desse ser das trevas. Só Deus sabe que ele teria feito se o meu filho tivesse morado comigo. Ah, sim. É verdade. Enfim. E ela põe aqui, agora vamos para a parte do descarte. Tem 21 dias que Deus me libertou. No fim de semana, ele estava em casa no sábado e ele é daquele tipo grudento, tem que estar abraçando, beijando e não gosto. Ele queria ficar me beijando na frente da nossa filha e eu falei, Judas, respeita a menina. Gente, pra que eu fui falar? Ele já começou a ameaçar, arrumar outra, e aí disse que ia pro cabaré. Sempre teve essa mania e eu quieta na minha e ele surtando. Esse homem surtou de uma maneira, não parava de me xingar, falando palavrões horríveis. E eu, para ver se ele se acalmava, fui para a casa do meu pai, que tem no começo dessa rua. Eles moram na zona rural, mas tem essa casa na cidade. Passei a tarde lá com a minha filha e de tardezinha voltei. Ele continuava surtando, não dormia à noite e o pior, no dia seguinte ele começou a beber, abriu o portão. Isso já era 10 da noite. E eu comendo, fechei a porta. Pra quê? Esse homem começou a gritar. Gritava o tempo todo, começou a chutar a porta, como se não conseguisse arrombar. E foi pra janela e arrombou e entrou. Foi no banheiro e depois abriu o portão e a porta da frente. E eu com medo, fugi 10 horas da noite correndo pra casa do meu pai. Uau! Possuído o negócio aí, hein? Eu tinha uma cópia da chave, peguei um travesseiro achando que era coberta e cheguei na casa toda me tremendo, passando mal, sozinha com a minha filha. Liguei para minha tia, ela disse para eu me acalmar. Ele foi na casa dela para ligar para o meu pai, para ele me expulsar da casa dele. Olha isso. E como a minha tia não ligou, ele foi na rua do meu primo para ligar para o meu pai. O meu primo estava dormindo, veio na rua da casa do meu pai e me xingou de tudo que é palavrão. Acordou a rua toda e eu calada dentro da casa do meu pai. Passei a noite ali morrendo de frio com a minha filha, encontrei um cobertor que ali estava e foi assim que eu me enrolei junto à minha filha. Na segunda voltei para casa na esperança dele ter se acalmado. É ruim, hein? Era pior. Dei café da manhã para minha filha, arrumei ela para a escola, levei e fiquei na rua desorientada. E aí postei no status uma mensagem que dava a entender que estava mal. Minha comadre viu e me perguntou o que estava acontecendo e eu desabafei. E ela falou, venha para minha casa. Na hora Deus falou no meu coração, aceita. Voltei para casa, peguei umas coisas da minha filha e 3 mudas de roupas minha e fui embora. Ele viu eu saindo e falou, vai sua vagabunda, já vai tarde. E eu subi calada, chorando por dentro. Acredita que ele me seguiu até a escola e eu peguei a minha filha na escola, peguei um ônibus e fui em direção na casa da minha comadre. E ela põe de novo entre parênteses, o anjo. No meio do caminho o ônibus para e ele tenta invadir e fala, vai levar a minha filha para onde, sua vagabunda? Meu Deus, o ônibus cheio de gente. E eu falei para o cobrador, fecha a porta rápido e o motorista arrancou o ônibus. E ele atrás perseguindo o motorista. O motorista parou em um ponto diferente que dava na casa da minha comadre e mesmo assim ele veio atrás. Gente, que é isso? Agora a perseguição foi com os meus pais. Foi na casa de um e de outro até que encontrou o número dele. Ficava ligando, perturbando todo dia. E aí a minha família me perturbava também. E ele ligava ameaçando até que eu falei, só tem um jeito dele parar. Fui na delegacia e dei parte. Ótimo. Pedi a medida protetiva e ele parou. Está um santo. Foi muito difícil enfrentar a delegacia, fórum, polícia. Eu nunca tive em uma delegacia. As minhas pernas tremiam, mas Deus me deu força. Sim, gente, é preciso. Nesses casos é preciso. Sabe por quê? Eles só param quando eles veem que eles vão ser punidos. Que ele poderia ir preso. Tem que pôr o limite junto com uma consequência, porque senão eles não param, eles não respeitam nada nem ninguém. Continuando, a medida protetiva saiu com 3 dias, ele foi obrigado a sair de casa e eu voltei. Estou morando nela atualmente, mas vou botar à venda porque não quero continuar nessa casa, nem nessa rua. Aqui um passo que eu dou, os vizinhos avisam a ele, exato. Estava estagiando e a minha irmã veio ficar com a minha filha. Ele mandou recado dizendo que a casa não é asilo para receber a minha irmã,
que a casa não vende e eu mandei um recado para ele que ele esqueceu que tem uma medida protetiva e que ele não manda em mim, ele não manda em nada e que a casa eu vou vender sim e ele fica com a parte dele e eu com a minha. É isso aí. Rapidinho mudou de ideia e aceitou minha proposta. No começo ele falou, fica na casa, para que ele pudesse me controlar e vigiar. Só que a minha vida quem manda é Deus e não narcisista não. Glória a Deus, gostei. Bom, Cris, atualmente estou vendo a casa, ano que vem vou procurar um emprego e vou me mudar daqui. Ótima decisão, gostei. Terminar a minha faculdade e seguir a minha vida. Sim, estou buscando ânimo porque está difícil manter o foco, mas tudo passa. Depois da tempestade o sol sempre volta a brilhar. E Cris, eu quero te agradecer por ser essa pessoa cheia de luz, usada por Deus para salvar almas para Jesus. Ah, linda, amém, glória a Deus. Você é uma inspiração para mim. Oh, que linda! Sinta meu abraço, sinta meu carinho. Que linda! Eu não sou perfeita, gente. Ninguém de nós. Eu gosto de falar isso aqui, sabe? A honra e a glória é ao nosso Senhor. Eu sou só um instrumento dele. E eu agradeço a ele por ele me usar para ajudar. Eu tenho prazer em saber. Eu me alegro muito mesmo. É muito bom saber que eu posso fazer parte disso, né? Dessa equipe do Senhor aqui na Terra. E vocês também podem fazer essa diferença aqui na Terra, né? Se posicionem, eis-me aqui, Senhor. Qual o propósito que o Senhor tem para minha vida? Eu quero viver no centro da sua vontade. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que vai valer a pena. E aqui, gente, é passageiro. Mas Deus tem um propósito para a gente estar aqui. E tem um propósito para a gente viver aqui. E todas as pessoas que Ele trouxer até nós, Ele também tem propósito. E isso é muito lindo e poderoso. É Ele que faz, mas Ele conta com a gente. Eu já fiz um curso, inclusive eu já falei com vocês sobre isso aqui, acho que em um vídeo somente. É como se imagina você tem uma casa, tá? Vamos supor que você tenha, tá? Imagina aí, uma casa. Essa casa é sua, você comprou, ela é sua, tá? Mas quando você decide alugar essa casa, vamos dizer que você alugou essa casa por 1 ano para alguém. Durante esse 1 ano, a autoridade vai estar debaixo daquela pessoa que está morando ali. Então, se a pessoa quiser trocar o sofá de lugar, ela vai trocar. Tem coisas que podem ser feitas, tem outras que não. Mas nesse 1 ano de contrato, quem está morando ali, que está pagando e vai ter direito de usufruir, é essa pessoa. Deus, Ele nos deu autoridade para governar aqui na Terra enquanto a gente viver aqui. Ele conta com a gente e é nós, juntamente a Ele, direto na fonte da vida, que aí então o poder dele flui através de nós. Gente, isso é poderoso. Só que se a gente não sabe disso, que existe uma aliança de Deus com nós, através de Jesus, que morreu na cruz, foi preço de sangue. E o inimigo sabe disso, por isso que ele tenta fazer você perder a alegria de viver achando que você não é nada, porque ele sabe que nós já temos a salvação eterna garantida e ele não, e nunca vai conseguir ter, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo e para todo que aquele que nele crê será salvo. Agora, se não crê, ainda tenta tirar a fé dos outros, espera chegar o juízo final, que é quando de verdade cada um vai para o seu devido lugar. Entenda que Deus pagou um alto preço através do que Jesus fez na cruz por nós. Então nós temos muito valor ao Senhor e Ele conta com a gente aqui. E se a gente não sabe disso, que existe essa aliança e que dentro dessa aliança de sangue existem promessas para nossas vidas, a gente não toma posse porque a gente nem sabe que elas existem. Então imagina aí essa casa que você tem, ela é sua, tudo é de Deus, mas Ele nos deu autoridade para governar enquanto estivéssemos aqui, vivendo aqui nessa terra. Então vamos se posicionar aí, ó. Eu preciso de mais pessoas na equipe, inclusive, para a gente poder ajudar pessoas que estão precisando. É um processo onde a gente vai poder acompanhar junto com vocês, de mãos dadas, para que seja de uma forma mais leve. São muitas dores, muitas feridas, e isso vem desde a infância. Esse narcisista aqui, ele só ativou o que já estava lá, que já veio dos seus pais. Aí quando Jesus entra, é o reboliço. Aí tudo começa a se transformar.
né? Com certeza a sua vida só vai melhorar. Já está melhorando e você tem um coração muito grato. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais na sua vida e através da sua vida, já começando aqui por esse relato maravilhoso e libertador. Talvez você não tenha noção e nem eu ainda, mas eu sei que esse vídeo vai chegar em muitos lugares onde Deus levar para chegar. E pessoas serão libertas de depressão, serão curadas em relação a pensamentos como você teve, de morte, pois Deus, Ele é vida, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, então fique nele e você terá a eternidade garantida, a sua salvação. Poderoso o agir do Senhor, né? Glória a Deus por isso. E ela finaliza dizendo: espero que o meu relato sirva para libertar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que eu passei, que ele seja luz na vida de muitas pessoas. E eu quero dizer que quem estiver vendo esse relato, busquem a Deus. Ele é um Deus vivo, Ele opera milagres, busquem sem cessar. Exato. Ele vai te dar autoridade para pisar em cobras e escorpiões, de expulsar demônios, repreender o mal, maldição da vida de vocês, quebrar ciclos destrutivos, relacionamentos abusivos. Ele te dá esse poder, assim como Deus me libertou da depressão, ansiedade e dependência emocional de um relacionamento abusivo. Ele me fez enxergar até os relacionamentos tóxicos dentro da minha família e eu também me libertei da dependência deles. Quebrei a herança hereditária da minha família. Todos os relacionamentos são abusivos de geração em geração e meus descendentes que estão por vir no futuro vão nascer livres. Glória a Deus. Sim, e ela diz: vocês, em nome de Jesus, também conseguem. Se ela conseguiu, se assim foi, Deus fez porque ela clamou, ela buscou sem cessar. Assim será na vida de todos nós, que buscamos e não desistimos, e não perdemos as esperanças, e não deixamos de crer. A nossa fé, gente, é poderosa. Deus age através da nossa fé. Ele usa as pessoas sim, mas é a nossa fé que ativa tudo isso. E eu consegui, e foi obra do Divino Pai Eterno. Glória a Deus. Cris, um abraço bem forte no seu coração. E eu fiz uma promessa com Deus que só enviaria o meu relato quando Ele me libertasse. E minha promessa está paga. Que lindo, gente! Que honra ter o teu relato aqui no canal, poder compartilhar a tua história. Você é muito linda, especial, muito mesmo. Podemos sentir aqui o teu carinho. Você, olha, é tudo na hora perfeita mesmo. Ela esperou. Olha o que ela falou no finalzinho, vou até repetir, que eu gosto desses detalhes. Espera aí. Cadê? Eu fiz uma promessa com Deus que só enviaria o meu relato quando Ele me libertasse. E minha promessa está paga, porque ela fez. Eu vou enviar, Senhor. Quando o Senhor me libertar, eu vou enviar o meu relato. Com a certeza, tô toda arrepiada, gente, com a certeza de que Deus, com certeza, gente, vai libertar muitas vidas, principalmente dessas amarras espirituais que o inimigo tenta lançar sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Que você tenha alegria de Deus, da presença do Senhor, que a graça dele te baste e que você levante, seja de uma cama, de um sofá, que você saia dessa tristeza, dessa desesperança, porque Deus entrou, Jesus entrou. Volte a sorrir, volte a sonhar e a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sempre em nossas vidas, todos os dias, até Jesus voltar. Em nome de Jesus, é isso que eu peço e agradeço mais uma vez por tua vida, por teu relato, agradeço a Deus acima de tudo, por tudo que Ele tem feito aqui no canal, no Ministério Despertar da Consciência e fico aqui com gratidão por todos vocês que acompanham, seguem e compartilham também. Deus abençoe grandemente. Beijo no seu coração e até o próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.